Glória a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer leitura bíblica, aproveitar que estão de pé, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos ler na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao verso 8. Passei muito tempo sem ministrar a palavra de Deus, né? O pastor José Carlos sempre me apertando, mas hoje chegou o dia, né? E peço a Deus que Ele nos ilumine, para que o que falamos aqui venha da parte de Deus, para servir de crescimento espiritual, para mim, principalmente, para cada um dos irmãos que se propôs a estar aqui nesta noite para ouvir esta bendita palavra. Culto de ensino é meio demorado, né? O pastor falou 2 horas, mas não chega a tanto, né? Se eu terminar até 8h30, eu passo e ele dá continuidade ao culto. Mas se o Espírito Santo colocar para a gente falando mais, vamos falando, né? Ontem, no curso de teologia, eu falei para os poucos alunos que veio, né, por causa da falta de água, que a Jéssica no domingo tinha pregado o sermão expositivo, né? Porque a gente estamos aprendendo sobre sermão. E eu falei, eu vou pregar um sermão temático, né? É na terça-feira, que é amanhã. Um sermão temático é aquele que nós estaremos movimentando ele através do tema, né? Tanto os 3 tópicos, todos os 3 estão relacionados ao tema da palavra que estaremos dando como tema nesta noite. Que estaremos dando o tema, o perfil de um servo aprovado. Vamos ler Filipenses, então, capítulo 2, verso 3 a seguir. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha comigo aqui, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Pode assentar, fique com a sua Bíblia aí no seu colo, no banco, porque estaremos manuseando a palavra de Deus nesta noite. A palavra que eu quero trazer aqui nesta noite, ela vai girar no tema, o perfil de um servo aprovado. A palavra servo, no seu original, quando na época dos apóstolos, antes também na época do Antigo Testamento, ela vai ser aquela pessoa menor na comunidade, aquela pessoa que era mesmo serviçal nas casas das pessoas. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas 13 cartas que ele escreve, todas elas, as 3 cartas principais dele, que é Romanos, que é uma das maiores cartas, perdendo aí apenas para 1 Coríntios, em versículo, ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, ele mesmo com todas as credenciais que ele tinha, um homem que estudou teologia aos pés do rabino Gamaliel, ele, depois que se converte ao evangelho de Jesus Cristo, ele vai se qualificar como servo. E a palavra hoje para servo, ela se coloca também como aquele que está aí para servir. Jesus Cristo mesmo, lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 45, ele vai falar que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele dá um exemplo disso, ele dá aí um modelo de como ele iria servir, que antes da última ceia, quando o seu discípulo discutia quem seria o maior,
ele pega uma toalha e uma bacia de água e cinge ali com a toalha e vai lavar os pés do discípulo. Porque um servo era, naquele tempo, aquele que fazia esse papel. Ele dando um exemplo que nós devemos ser pequeno também, não devemos ser grandes. E hoje, se nós for olharmos, na casa de Deus, ninguém quer ser servo. Todos querem ser pastor, quer estar lá em cima. Mas o pastor também é um servo. O pastor também é um servo que Deus colocou aqui na terra para servir. Ele está à frente do rebanho, mas ele é um servo de Deus. Se nós for olharmos também, para lá no Antigo Testamento, sobre servo, havia muitas mulheres que tinham serva. Agar era serva de Sara. Só para você ver a submissão que uma serva tinha, Agar foi dar um filho para Abraão e para Sara, porque Sara era estéril. E Agar, quando Sara manda Abraão deitar com ela aí o acatou e deitou com seu senhor, Abraão, e deu para esse casal um filho. Só para você ver a amplitude que era ser servo. Eu fiz essa introdução buscando o que é ser servo, para nós entendermos que nos dias de hoje também não é diferente. Que nós que estamos na casa de Deus é diferente do mundo. Porque lá no mundo, aonde o povo só busca glória para si próprio, cada um quer ser maior do que o outro, cada um quer ter um cargo na sociedade maior, para buscar glória para si próprio. Para falar, eu sou o grandão, eu sou o melhor de todos. Mas na igreja não. Na igreja nós temos que ser servo. No texto que eu li aqui em Filipenses, a igreja de Filipos era uma das igrejas que dava menos trabalho para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na época que escreve esta carta à igreja aos Filipenses, ele estava preso na sua primeira prisão domiciliar. E ele fala aqui no verso 1 desta carta, ele fala: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ele fala, ele qualifica ele como servo, aquele que estava a serviço de Jesus Cristo aqui na terra, para pregar esse evangelho. E a igreja de Filipos era uma igreja, vamos se dizer assim, uma igreja amiga, uma igreja que quando o apóstolo Paulo veio colher oferta para os crentes da Judéia, os irmãos que estavam passando por dificuldade, foi a igreja que mais cooperou. Era uma igreja que Paulo tinha um livre acesso nela, mas essa igreja havia uma desunião. Mas Paulo escreve essa carta para falar de alegria, para falar para os irmãos que eles deviam estar sempre em unidade. O que é unidade? Os irmãos estar sempre colaborando, cooperando, ajudando, estar junto, dando força um com o outro, trazendo uma unidade. E é isso que a casa de Deus hoje precisa muito. Ela precisa de uma unidade. Eu falei do servo, né? Do servo, agora eu vou falar de aprovado. A palavra aprovado, todo mundo sabe, né? A palavra aprovado. Porque, vamos dar exemplo da Daiane, me parece que aqui é a última que tirou carteira de motorista, né? Quando ela estava fazendo os seus testes, estava fazendo as suas provas ali, ela estava sendo provada. Para quê? Para que quando ela passasse, ela recebesse a sua carteira de aprovação, porque ela foi aprovada. Tiago, quando ele escreve a sua carta para a igreja dispersa, e o que é que ele fala? Ele fala no capítulo 1, no verso 12, bem-aventurado o homem ou varão, né, que é a mesma coisa, quando for provado, bem-aventurado o homem que quando for provado, seja aprovado, porque ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos os que o amam. Então, quando nós estamos sendo provados, é porque nós estamos prestes à aprovação. E para nós receber essa aprovação, nós temos que suportar essa aprovação. Então, aprovado é aquela pessoa que cumpriu aquilo que é passar por uma prova. E seguindo aqui, eu quero dar, como no tópico 1 aqui, falar, por que muitos não querem ser servos? Porque muitas pessoas nos nossos dias não querem ser servos.
né, pastor? Aqui na nossa igreja não tem tanto essa dificuldade, mas há algumas resistências ainda. Quando chama uma pessoa para ocupar um cargo na igreja, fala, irmã Maria, você vai ser a líder aqui das senhoras do círculo de oração. Ah, não, eu não tenho capacidade. A primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso pensamento, é falar que não tem capacidade. Mas Deus, quando te chama, Ele vai te capacitar. Deus, quando nos chama para uma empreitada, para uma batalha, para uma luta, Ele vai fazer que nós vencemos. E quando Ele nos chamar, nós temos que falar, pronto, eis-me aqui. Porque Ele vai nos dar a condição de ser. Mas lá no mundo as pessoas querem o quê? Elas querem ser servo, mas para receber ali vanglória. É o que eu li no texto aqui de Filipenses. Que Jesus Cristo, quando Ele desceu à terra, Ele era 100% Deus. Mas Ele não teve usurpação, Ele não quis usurpar o poder de ser chamado igual a Deus, e desceu aqui na terra e humilhou-se, aniquilou a si mesmo, e veio ser servo, e veio servir. Esse homem, Jesus Cristo, que é pregado há 2000 anos atrás, em todas as nações, em todo o mundo, como filho de Deus, como sendo Deus, esse homem não usurpou ser igual a Deus. Ele humilhou e sofreu a pior morte, que era a morte que era dada na cruz, que era para bandido, que era para assaltante, para pessoas que eram condenados ali no Império Romano. Esse homem humilha e chega a morrer na cruz por mim e por você. Esse homem dá um exemplo de ser servo. Esse homem, ele foi ser servo. Seguindo aqui, agora eu quero falar o perfil de um servo aprovado. É fácil, né, falar disso aqui, né? Qual que é o perfil de um servo aprovado? Vamos primeiro para a fidelidade. Para você, para mim, para qualquer um de nós que estamos na casa de Deus, nós temos que ter fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, ele fala, Timóteo, seja obreiro aprovado. Seja obreiro aprovado. E eu não quero que você se envergonhe e que maneje bem a palavra da verdade. Ele falou para ele, Timóteo, você não vai ficar entrando nessa discussão aí de falatórias, de filosofias, de coisas do mundo, desses filósofos que estão aí falando que a ressurreição já aconteceu, não. Você vai apresentar para os seus ouvintes, para os seus seguidores, como um obreiro aprovado, como servo aprovado, aquele que já passou pela aprovação, mas agora ele está aprovado. E o mesmo Timóteo, ele vai falar para ele num versículo, em 2 versículos anteriores, no capítulo 2, no verso 13, vai falar que se nós continuarmos infiéis, Deus é fiel. Deus é fiel comigo e com você. Por isso que nós temos que ser fiel com Deus. Por isso nós temos que ter fidelidade com Ele. Quando Ele nos dá um cargo na igreja, nós temos que desenvolver esse cargo a contenta. E a palavra fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Isso aqui é duro. Aí eu estava olhando isso aqui, eu falei, gente do céu, será que eu estou sendo fiel com aquilo que eu assumi? E isso é uma reflexão para mim e para você. Ele nos escolheu aí no final do ano para trabalharmos na obra de Deus neste ano. Será que nós estamos sendo fiel? Será que nós estamos sendo fiel com aquilo que nós assumimos? E segue dizendo aqui, é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. A palavra é dura para a fidelidade. Aquele que é honesto, o que é que Deus falou de Jó? No capítulo 1 e no verso 1, o homem sincero, íntegro e reto. É uma qualidade que uma pessoa tem, ela é duro, né? É o caráter de um homem.
é aquilo que você é sozinho entre as quatro paredes. Não é aquilo que a gente somos aqui de aparência na igreja ou no meio da sociedade. É aquilo que nós somos na nossa vida. Um homem íntegro, reto, sincero e fiel a Deus. Isso era o caráter de Jó. Amém? Lá no Salmo de Davi, no Salmo 101, no verso 6, na versão da NVI, ele diz o seguinte: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Está vendo? Somente quem tem vida íntegra me servirá. Lá, agora já a Almeida, revisada e corrigida, diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então a palavra fidelidade para nós nesta noite, para nosso crescimento espiritual, para nós andar íntegro, reto e fiel nos caminhos do Senhor. Porque aí nós estamos servindo a esse Deus maravilhoso. Eu falei da fidelidade, que é um dos perfis de um servo aprovado. Qual outro que pode ser? Inúmeros, tem números. Aí eu coloquei aqui, o perfil de um servo aprovado também é prudência. Vocês sabem o que é prudência? Prudência. Você viu aquela passagem de Mateus, capítulo 7, verso 24? Da prudência daquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Esse é um homem prudente. Mas aquele que edifica sobre a areia, aquele é um homem imprudente. Aquele não é um homem prudente, né? E aqui diz o seguinte: prudência, virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. É a temperança, a moderação, a sensatez ou cautela. Traz-se da virtude de agir de forma justa e ponderada. Jesus Cristo também falou sobre a prudência, quando ele falou para o seu discípulo que ele estava mandando ele aos meios de lobos, e que eles agissem com prudência como a serpente. Você já viu a serpente? A serpente, ela não sai aí atacando os outros, sem mais nem menos não, ela é prudente. Ela fica quieta lá. Se você passar no caminho dela, bem pertinho dela, até tocar nela, aí ela te ataca. Ela não vai dar o bote errado. Ela arma o seu bote, só dá o bote na hora certa. Então, isso é uma ilustração para que nós sejamos prudentes como a serpente. Nós não devemos estar falando coisas que não é apropriado para um crente. Ficar discutindo com os outros, ficar fuxicando com os outros, fofocando. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele escreve para Timóteo, quando ele vai tratar com Timóteo ali sobre as viúvas, ele vai falar para elas, para ele corrigir as mulheres que iam para a casa das outras mulheres, com fofoqueiras, fazendo fofoca, falando coisa ali que não ia acrescentar em nada. Isso é falta de prudência. Um crente, ele tem que ter prudência. Esse é um dos perfis do crente, do servo aprovado por Deus. Isso é um dos perfis. Outro perfil que tem também o crente é ser humilde, a humildade. Isso aqui falta a muitos de nós, né? Falta a muitas pessoas a humildade. Muita gente pensa que ser humilde é vestir como um maltrapilho, falar que é pobre. Não. Ser humilde é você reconhecer o que é que Jesus Cristo aqui, o que é que Paulo falou aqui. Reconhecer os outros superior a si mesmo. Na igreja, no mundo, todo mundo quer passar por cima. Eu militei no meio da política, cada um quer ser melhor que o outro, principalmente na Câmara de Vereadores. Não, eu sou bom, eu que falo bem, eu que apresento o projeto de lei melhor, eu que estou socorrendo os outros. Mas na igreja é diferente. Na igreja nós temos que considerar o irmão superior a nós mesmos.
palavra difícil, né? Eu chegar na igreja e falar, ô meu irmão Josimar, que bom, e eu preocupar com a vida dele e considerar ele superior a mim. Isso que é o papel de ser humilde. Jesus Cristo desceu à terra e considerou todo superior a ele mesmo. Prova que a passagem que eu falei, que ele surgiu da toalha e foi lavar o pé dos discípulos, sendo que ele, que era o mestre, era ele que ensinava os discípulos. Mas ele pegou a toalha, cingiu-se, foi lá no pé do discípulo, lavou o pé daquele todo discípulo e falou para eles, faça como eu estou fazendo, né? Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, o apóstolo Paulo também, ele dá o entendimento aqui de humildade. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que coisa maravilhosa, né? Não pensar de nós superior, além daquilo que nós merecemos. Oh, que palavra bonita, né? Para nós quebrantar o nosso coração, para nós ser mais humildes, para nós descer lá embaixo. Eu me lembro aqui, o pastor Sebastião que teve aqui, falou que para subir, primeiro nós temos que descer. Para nós ser grande, nós temos que ser pequeno. Na casa de Deus é diferente do mundo. Na obra de Deus, o menor é o maior. Mas como vai entender isso? Por isso que o povo do mundo não entende. Aqui, o menor é o maior. Não é o grandão. Não é aquele que vai ser bajulado. É o menor. Aquele que é o maior. Lá, aqui em Filipenses, onde eu li aqui, no capítulo 2, no verso 3, o apóstolo Paulo fala, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? O que é contenda? Contenda é você ficar contendendo com os outros, discutindo, falar que você é o melhor. E a vanglória é você se gloriando de você mesmo. É a idolatria, é você idolatrar você mesmo. Fala aí, meu sou bom. Você já viu? Tem pastores que falam assim, meu prego, viu? Você viu? Olha lá no YouTube minha pregação, eu sou bom para pregar. Ele está se vangloriando. Mas o apóstolo Paulo fala para nós, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Mas por humildade. Por isso, irmãos, nós nunca vamos perder por ser humildes. Por ser humildes não só na casa de Deus, mas também aí no mundo secular, aí fora. Porque se você for humilde lá fora, Deus vai exaltar você. Deus vai te exaltar. Eu ainda coloquei mais coisas aqui ainda do perfil de um servo aprovado, a vigilância. A vigilância. Nós andamos vigiando? Jesus Cristo, quando estava aí, indo para o Getsemes, para ali conversar com Deus, para orar, ele falou, vigiai e orai. Ele falou, vigiar primeiro, nós temos que ser vigilante. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que estar em constante vigilância. Tem hora que muitos de nós pensam que está forte, pensa que suporta a tentação, mas aqueles que estão pensando isso, que está mais propenso a cair. Então, por isso, nós temos que estar em constância vigilância. Em constância vigilância, não só quando nós estamos dentro da igreja, mas quando nós estamos fora, quando nós estamos em casa, em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que estar em constante vigilância. Agora eu falei do perfil do obreiro aprovado, agora eu quero falar da recompensa. Daqueles que são recompensados de acordo quando ele
tem o seu perfil aprovado. Quando nós somos aprovados num concurso público, qual que é a recompensa nossa? Nós vamos ter a recompensa do trabalho e um salário, né? Aqueles que são aprovados, igual falei da pastora Daiane, numa carteira de motorista, ela vai ter a sua carteira de motorista que vai lhe dar direito, no mundo que vivemos aqui na terra, para dirigir de acordo com a categoria. Ela foi aprovada para dirigir carro menor, ou foi aprovada para dirigir carro maior. Então, ela vai ter o benefício para aquilo. E nós, no mundo espiritual, também não é diferente. Quando Deus nos aprova, que nós conseguimos passar pela aprovação, e sendo aprovado, como homem, como varão, como obreiro, aí sim, nós vamos receber a nossa recompensa. Aí, vai falar, nós teremos a confiança do nosso Senhor. Tanto que é bom, né? Quando você trabalha, o Telmo trabalha para alguém, nós falamos, eu confio no Telmo. O trabalho que ele vai fazer aqui, o serviço dele, é um serviço de qualidade. Eu trabalho na Saneago, o meu gerente vai falar, eu confio no serviço que o Valdisson faz. É uma recompensa do nosso Senhor aqui na terra, do nosso chefe. Mas a nossa recompensa no céu, quando nós recebemos a recompensa de Deus, é maravilhoso. Nós passamos por provação, nós somos aprovados, e Deus vai aqui nos dar a recompensa. Lá em Mateus, no capítulo 25, abre sua Bíblia aí, vamos ler lá. Mateus, capítulo 25, no verso 21. Mateus 25, 21. Na parábola dos talentos, quando o homem, o Senhor, escolheu ali, deu 5 talentos para um, 2 para outros e 1 para outros. E aqueles que cumpriu tudo direitinho, que devolveu para ele em dobro, tanto o que deu 5 como o que deu 2, o que deu 1 ele enterrou, ele não desenvolveu o seu talento. Aí ele teve os que ganhou, os que teve, que cumpriu ali, tanto que ganhou 5 como que ganhou 2 talentos, cumpriu. E o que é que ele ganhou? E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra-te no gozo do teu Senhor. Que maravilha, hein? Sobre o pouco que Deus nos dá, se nós for fiel, nós vamos ganhar muito. Nós vamos ganhar muito quando nós herdarmos a nossa salvação. Nós vamos entrar no gozo do nosso Deus, no gozo do nosso Senhor. Quando estamos aqui na terra trabalhando e trabalhamos corretamente como Deus nos propôs para sermos servos, se nós corresponder, se nós formos aprovados, a recompensa é nós adentrar ao gozo do nosso Senhor.